Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, sua vida. E esse ambiente que você está agora vai ser completamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui mais uma vez para os momentos de reflexão. Já quero estar convidando vocês a estarem se inscrevendo nos nossos canais, YouTube, TikTok. São os canais que nós estamos ativos aí, trazendo vídeos todos os dias tem vídeo novo, tema novo. Porque assim, momento de reflexão, nós trazemos temas variados aqui à luz da palavra de Deus, ou seja, o que a palavra de Deus pode nos dizer, orientar, ensinar sobre cada tema específico. E também, é claro, um dos objetivos do canal é que esse momento de reflexão, esse momento de aprendizado, esse momento que nós temos aqui, que venha alcançar mais pessoas. Não fique só entre nós aqui, mas que venha alcançar mais pessoas. E é nesse ponto que eu conto com o apoio de vocês para estar compartilhando o nosso conteúdo. Porque aqui é um momento de aprendizado, para que outras pessoas venham ser alcançadas por essa palavra, esse renova dia após dia. E ela é o centro das respostas de cada tema que nós temos trazido aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos refletir sobre o seguinte tema. Deixa eu me abaixar aqui, ó. Super graça. Quando a graça é usada como licença para pecar. Tema chamativo. Super graça quando a graça é usada como licença para pecar. Então vamos entender o que é. Você já ouviu falar em super graça? Talvez você não tenha ouvido o termo super graça, mas o que ela quer dizer talvez você já deve ter ouvido. Porque assim, nós vivemos hoje uma geração que ela fala muito de graça. Mas, tudo é graça, graça. Batiza só parte da graça, mas fala pouco de arrependimento. Uma geração que ama os benefícios da cruz, mas rejeita o chamado dela. Surge então um ensino perigoso, conhecido como supergraça, que afirma que se a graça cobre tudo, então o pecado já não importa. Mas essa ideia não é bíblica. Ela não exalta a graça, ela deturpa a graça. Então, o que é supergraça? A chamada supergraça ensina que o pecado não precisa mais ser confrontado. Arrependimento é uma coisa opcional. Santificação é algo secundário. E a obediência é vista como legalismo. Ou seja, transforma a graça em permissão para viver na carne, viver de qualquer jeito. E lá no livro de Judas, dá uma olhada dentro da palavra, penúltimo livro do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 4, diz assim: porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Explicado, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no texto Romanos, agora para Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então assim, vamos ver exegeticamente aqui. Tem uma palavra chamada libertinagem.
Então, vamos voltar ali no livro de Judas, só para a gente ver o que quer dizer libertinagem. 4. Então vamos lá. A palavra libertinagem, ela vem do grego aselgeia, que significa vida sem freio moral, ausência de autocontrole e pecado sem vergonha. Então, Judas afirma que usar a graça para justificar o pecado é apostasia, não evangelho. Ok? Segundo ponto. Paulo combate a supergraça em Romanos. Capítulo 6, versículo 2. Porque Paulo aqui, ele levanta uma pergunta retórica. Vamos continuar pecando para que a graça aumente? E a resposta é forte no original. De modo nenhum. No grego, a palavra é me genoito, expressão mais forte de negação no Novo Testamento. É como dizer assim, isso é impensável. Isso é um absurdo. Isso jamais pode acontecer. A expressão mais forte de negação do Novo Testamento é essa. De modo nenhum. Original. Me genoito. Quem entendeu a graça não deseja permanecer no pecado. Outro ponto. A graça não apenas perdoa, ela transforma. E é isso que falta em muitas das vezes quando algumas pessoas vão falar dessa super graça. Ela não vai falar, eu fui alcançado pela super graça. Ela não vai falar isso. Vai falar que foi alcançado pela graça. Mas na realidade é uma super graça. Porque a graça, ela não apenas perdoa, ela transforma. Não acho que a graça vem, a graça é de graça e não preciso fazer nada. Não é bem assim. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, todos, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobre justo e piamente. Aqui está dizendo renúncia. Renúncia. Esse é o ensinamento da graça, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobre justo e piamente. Então, a palavra que é educando, vem do grego no original, quer dizer paideu, que significa treinar, disciplinar, formar caráter. Ou seja, a graça não passa a mão na cabeça. A graça treina o cristão para viver em santidade. Se não há transformação, não é uma graça bíblica. Quarto ponto. Supergraça remove o temor do Senhor. Provérbios, capítulo 16. Pessoal, no estranho se eu der umas voadas aqui, é que baseado nesse tema aqui, esses dias eu vi um debate sobre uma pessoa aí que teve problemas, assim, ministério que ela foi, se desenganou com pessoas, e ela veio querer debater sobre essa graça maravilhosa que nós vimos. Nós fomos agraciados. Mas para ela é super graça. E querendo usar
a palavra de Deus, texto fora de contexto, para justificar tantas coisas. E a palavra de Deus é tão simples. Diz que leu a Bíblia não sei quantas vezes. É uma pena, porque a Bíblia não é para ser lida. Ela é para ser analisada. Então, vamos lá. Supergraça remove temor do Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 6, que diz assim, ó: pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Quem é a favor da hipergraça não precisa desviar de nada. É tudo perdoado. A supergraça, ela diz assim, ó: não fale de pecado, não fale de juízo, não fale de santidade, não precisa isso. Mas a Bíblia diz, sem temor não há afastamento do mal. E em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí é triste porque na realidade assim, quando você vai comentar com uma pessoa dessa, que ela confunde graça com supergraça, e para ela a graça é supergraça para ela, muitas das vezes a pessoa veio falar de não julgar e não falar, mas não é julgamento. A palavra de Deus nos ensina que se nós vemos nosso irmão cometendo algum erro, a gente vai lá e aconselha ele. É tudo com amor, tudo ali. Mas às vezes a pessoa ela tá tão frisada naquilo ali que ela fica igual uma aranha quadra na parede, ela se arma tudo. E aquilo que é um conselho se torna como se fosse um julgamento. Puxa, pior do que você errar é ver o outro errando e não fazer nada. Então, de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a graça nos aproxima de Deus, não nos afasta do seu caráter. Quinto, Jesus não pregou supergraça. De João, capítulo 8, versículo 11, diz assim, ó: e ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te, não peques mais. E é da mulher adúltera. Só que o pessoal só frisa até o vai-te. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, só vai-te aí. Por isso que eu falo, texto fora de contexto é pretexto. E não peques mais. Então, Jesus não condena, mas também não relativa o pecado. Relativiza o pecado. A ordem final é clara, não peques mais. Ou seja, graça sem transformação não é o evangelho de Cristo, porque a graça transforma. Outro ponto. A igreja não é um clube de permissão, mas um corpo em transformação. Então, sempre enfatizando, a igreja não é apenas uma instituição, um CNPJ, é o corpo de Cristo formado por pessoas regeneradas. E nós vamos ali para o livro de 1 Coríntios. Capítulo 6, versículo 9, 10 e 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não é eu que estou falando, é a palavra, tá?
e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Tem uma história que uma vez que soube de um pastor, e ele estava acho que ele estava na frente da igreja, na portaria, cuidando saudando o pessoal, na receptividade, recebendo as pessoas. E chegou um rapaz, acho que ele estava armado, e disse que iria entrar lá dentro para tocar o terror. Daí ele falou bem assim para ele: você quer entrar? Pode entrar. Puta, bêbado, idólatra, tá tudo aí dentro. Assassino, bandido, olha. E o cara ficou com medo. O cara ficou com medo de adentrar na igreja. Só que cada um desses títulos tem um ex-assassino, ex-idólatra, ex-efeminado, ex-ladrão. É tudo ex. Por quê? Porque foram transformados pela graça. Pela graça. Então, ele não quis adentrar por aquilo que eles foram. E não são mais. E a graça faz isso, ela transforma. Ela transforma pessoas. A hipergraça não transforma. A hipergraça não precisa renúncia de nada. Então, o texto aqui, ele não diz continua sendo. Tais fostes alguns de vós, mas vós fostes levantados, santificados, justificados. O texto não diz continue sendo. De novo, o texto não continua dizendo não sendo. Não. Ele diz fostes, foi, não é mais. Então, graça verdadeira muda identidade. É igual tem um dizer que eu vi esses dias dizendo e pensar o ser apocalíptico que eu era, hoje Jesus me transformou. Quantas pessoas eram só o fio da rabiola? Quantos de nós que éramos curva de rio e hoje, por nossas forças, nossos méritos? Não. Por causa que Jesus transformou. Sua graça. Somos perfeitos? Não mesmo. Perfeito é só Jesus. Mas, diante da presença de Jesus nas nossas vidas, a ótica muda. A ótica muda. Conclusão, pessoal. A supergraça, ela conforta a carne, silencia o arrependimento, produz crentes sem fruto. E aqui eu enfatizo crente. Esse é um termo muito errado, usado por pessoas, porque crente vem de crer. E crer até o diabo é crente. E tem diferença de crente e cristão. Todo cristão é crente, porque ele crê. Mas nem todo crente é cristão. E ele crê, mas ainda Cristo não transformou a vida dele. Então, a supergraça conforta a carne, silencia o arrependimento, produz crentes sem fruto, gera igrejas cheias, mas vazias de santidade. A graça bíblica agora, a graça bíblica verdadeira, perdoa, regenera, confronta, transforma e produz vida santa. Vamos ali para o livro de Romanos, capítulo 8. Versículo 1.
Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E abro um parênteses aqui, temos aqui no nosso canal 2 momentos de reflexão, um falando sobre os frutos do Espírito e as obras da carne, tá bom? Então, assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem pessoas que usam só a parte A do versículo. Só a parte A. Aí é fácil. Ah, Jesus veio, entrou na minha vida, eu aceitei, pronto, agora eu posso tudo. Então não tem nenhuma condenação para mim. Mas olha a parte B do versículo. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como eu sempre digo, texto fora de contexto é pretexto. E com isso, pessoal, uma frase final de impacto para ficar nos nossos corações. Graça que não transforma não é graça, é desculpa espiritual. E a hipergraça é isso. Uma desculpa espiritual. Bem? Palavra fantástica, pessoal. Confronta muitas coisas que estão sendo ditas por aí. Muitas coisas. E Jesus é amor. Ele é amor. É amor, mas ele é justo. Mas Deus o Senhor ama os pecadores, mas ele abomina o pecado. Então, são coisas as quais estão na palavra de Deus, estão bem explícitas, mas é retirado alguns pontos para favorecer outras coisas. Ah, mas a carne é fraca. Mas o pecado não é vitamina. Já somos pecadores por natureza. Falhamos todos os dias. E vamos ser aliados de uma super graça? Porque eu penso assim, quem segue essa super graça é que realmente ainda o coração ainda não se abriu de verdade, por inteiro, Jesus. Vou dizer por verdade, por inteiro. Porque nós vimos aqui, à luz da palavra de Deus, o que a verdadeira graça faz. Ok? Pessoal, palavra fantástica. Peço muito a você que você compartilhe essa reflexão. Tenho certeza que tem alguém para você mandar essa reflexão. Compartilhe. Compartilhe, pessoal. Porque a palavra de Deus tem que combater contra essa super graça. Tem que combater. Não dá para deixar essa super graça aí crescer. Ela não tem nada. Ela é usada só como uma licença para pecar. Só isso. Nós vimos aqui a luz da palavra de Deus. Podemos questionar a palavra de Deus. Então, compartilhe essa reflexão. Seja um canal de bênção na vida de alguém. Ok? Pessoal, como eu sempre digo, comentários, exponha aí seu comentário, coloque aí seu comentário, concordo, não discordo, coloque aí algo a acrescentar ainda mais, coloque aí, pessoal, coloque aí. E também sugestão de temas para que a gente venha estar trazendo aqui para aprendermos juntos. Aqui também é um momento de aprendizado. Ok, pessoal? Pessoal, então por hoje é só. Nosso grande Deus vem nos dar sabedoria, entendimento, discernimento, para que venhamos ser os melhores que podemos ser. Não adianta ler a Bíblia como se fosse ler um livro normal. A Bíblia tem que ser analisada. Ela não é um livro normal. É a palavra de Deus. Então nós temos que analisar diversas coisas, diversas situações. Texto, contexto, local, quem era, quem estava,
tempo, tudo para que venha entender e ver na essência dela, exegeticamente falando, o que ela quer falar conosco. Ok? Pessoal, fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Assim é o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.